Bom, vou falar um pouco sobre a timeline agora, né? A timeline view, que é essa parte de baixo, né? Bom, explicar mais ou menos um pouquinho de cada coisa aqui, das principais coisas, na verdade. Então aqui ele já mostra a taxa de frames por segundo que a gente está trabalhando, né? No caso desse arquivo é 24. Dependendo do projeto que você estiver fazendo, você pode alterar, né? Na verdade, quando a gente já abre o arquivo do Tumbum, a gente já muda isso daqui, né? Então, pode ser que você trabalhe com 30 frames por segundo. Então, é importante ficar de olho aqui. Aqui tem o frame correspondente que a gente está, né? Então, ele vai mostrando qual frame a gente está. Tem o Start Stop, no caso o Start está mostrando o início do que a gente está vendo e o final, né? Mas a gente pode clicar aqui no Stop, por exemplo, e delimitar a área que a gente vai ver no Play, né? Então se eu der Play, ó, ele vai parar aqui no frame 16, né? Que é onde eu coloquei o Stop. Isso aqui é bem bom para caso a gente queira ver partes específicas de uma animação, né? Por exemplo, eu vou dar um F5 aqui que ele estende os frames, né? Os desenhos. Vou dar um F5. Então, se eu tivesse uma animação daqui para cá, por exemplo, né? Ctrl K ele cria um twin e Ctrl L ele tira um twin, né? Então, tá aqui. E aí ele para até aqui, né? Então, se a gente quisesse ver uma quantidade específica de coisa da cena, então a gente consegue ver, né? Tanto o start também a gente consegue delimitar aqui, né? Isso é bem útil. Bom, a gente pode dar o play por aqui também, né? Esse aqui é o loop, então a gente pode deixar loopando uma animação, se a gente deixar ativado. Aí aqui no caso, se a gente tivesse um arquivo de som na cena, daria pra gente habilitar pra gente ouvir. Esse aqui habilitaria pra gente ouvir o som. E esse aqui é o Scribble Sound, eu acho. Não lembro qual que é. É Scrubbing. Que ele permite que se a gente tivesse um som aqui, a gente conseguiria ver, conforme a gente vai arrastando, scrollando aqui na timeline, a gente ouviria meio que fonema por fonema, ou as ondas, né, do áudio. Aqui eu não tenho um áudio como exemplo, mas só para vocês também saberem que existe isso daqui, né. Acabei gravando um exemplo de áudio só para a gente poder entender esse lance desses dois botãozinhos do Tumbum, né? Então eu tenho um áudio aqui, ó, mas se eu der play, ele não vai tocar pra gente, né? Eu preciso estar com esse primeiro habilitado, que é o sound, pra gente ouvir, né? Então a gente consegue ouvir com esse. E se a gente habilitar esse Scrubbling Sound, a gente não ouve se a gente dá play, mas se a gente arrastar assim pelo esse negocinho vermelho, a gente consegue ouvir, ó. Isso aqui é muito bom para quando a gente está fazendo lip sync, né? E aí se a gente ativar os dois, a gente tem os dois, né? Da play, a gente consegue ouvir. E se a gente scrollar aqui, a gente consegue ouvir também, né? Então, basicamente só para a gente ver esse exemplo funcionando, né? Que aí fica mais fácil da gente entender. Bom, F6 cria keyframe, F7 tira keyframe aqui na timeline, né? Por fim, bom, aí basicamente o que está na timeline é uma representação do que está na câmera e o que está na Node View também, né? Então todas as coisas meio que trabalham juntas, né, no Tumbum. E então meio que se eu estou selecionando alguma coisa aqui na câmera, eu estou selecionando aqui na timeline e também estou selecionando aqui na Node View. Se eu der um O aqui na Node View, eu vou direto para o que eu estou selecionando, né? Então aqui dentro daquele grupo que estava lá fora, e aí eu estou selecionando. Então estou selecionando aqui tanto na Node View, na câmera, como na timeline, né? Então é importante saber isso também, porque meio que são inseparáveis assim. E aqui também tem tem o cadeadinho que a gente pode bloquear ou desbloquear uma coisa. Então, se estiver bloqueado, a gente não consegue nem criar keyframe, deletar, não dá para fazer nada.
Então fica bloqueadão mesmo. Tem esse aqui, esse maisinho, que aí ele cria determinadas coisas, né? Então a gente poderia criar uma pack por aqui, um drawing por aqui, um color card, que às vezes eu uso bastante, né? No caso aqui eu dei um Ctrl X, Ctrl V. Então um color card para ter esse fundo infinito, né? Entre outras coisas aqui, né? Mas geralmente eu uso mais esse botão para criar um color card, né? Se eu quisesse criar um drawing, uma peg, seria pelos atalhos mesmo. Certo? Então, basicamente, só para a gente entender, começar a entender mais e ver que o Toon não é tanto aquele bicho de 7 cabeças, né? Que a princípio, quando a gente abre pela primeira vez e não tem muito noção do que ele faz, né? Pode assustar um pouquinho. Beleza? É isso.